Olá, queridos, a minha saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para lançar mais um vídeo para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo. E hoje eu estou aqui para falar de um assunto que algumas pessoas têm me perguntado bastante. Inclusive hoje é segunda-feira, 8 de junho de 2020. 8 de junho de 2020. Nós temos aí 2 meses e 4 dias que o canal passou a existir. Então você pode aí se inscrever no nosso canal e nos ajudar a divulgar a mensagem do Evangelho através do canal Reflexão Fábio Araújo. O nosso canal, como nós sempre temos dito, ele é um canal de cunho escatológico. Nosso canal, a gente trata de outros assuntos também, mas o nosso canal é de cunho mais escatológico. E algumas pessoas têm me feito muitas perguntas. Hoje eu quero tratar muito sobre um assunto que está sendo bastante comentado, que é quando ocorrerá o arrebatamento da igreja, de que maneira ocorrerá. Muitas pessoas têm me perguntado sobre isso. O arrebatamento é invisível, como é que as pessoas ficarão sabendo? Haverá noticiários sobre isso? Então muitas pessoas têm dúvidas com relação ao assunto. Nós temos um material preparado sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu sempre quero falar do cavalo branco. Os 4 cavaleiros do Apocalipse é uma nova série que nós vamos tratar aqui no canal Reflexão Fábio Araújo. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre o arrebatamento. Ainda não vou começar essa série porque existem muitas perguntas em volta disso. Muitas pessoas têm me perguntado acerca desse arrebatamento. Nós sabemos que existem aqueles que são as 2 linhas mais fortes acerca do arrebatamento, é a linha pré-tribulacionista e a linha pós-tribulacionista. Ou seja, os pré-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da tribulação. E os pós-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento ocorrerá ou após a tribulação de 7 anos ou após o meio da tribulação, que é os 3 primeiros anos e meio. Eu defendo a tese de que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da tribulação, baseado ali em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, quando ele diz à igreja em Laodiceia. Quando ele diz à igreja em Filadélfia. Ele fala para a igreja de Filadélfia: olha, porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que advém sobre o mundo inteiro. Então, não somente com base a isso, mas com base a vários outros textos, mas esse é um dos textos mais sustentáveis com relação ao arrebatamento da igreja, que é a igreja em Filadélfia. E nós estamos vivendo, eu acredito, também seguro essa tese, que nós estamos vivendo esse período, o período da igreja em Filadélfia. Porque logo depois do período da igreja em Filadélfia, virá o período da igreja em Laodiceia, que é o período da tribulação. É uma igreja indecisa, é uma igreja que está em dúvida, é uma igreja que não sabe exatamente o que quer, é uma igreja que não é nem quente, não é nem fria, mas ela é morna. Então esse é o período que a igreja ficará na terra para a tribulação, ou parte da igreja, melhor dizendo. Eu vou falar um pouco hoje sobre a parábola das 10 virgens. Nós vamos tratar aqui um assunto hoje da parábola das 10 virgens e o que essa parábola tem a ver com a grande tribulação e com o arrebatamento da igreja. O capítulo 25 de Mateus, versículo 1 diz: o reino de Deus, ou reino dos céus, é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. As insensatas ou as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nos seus vasos e com as suas lâmpadas. Tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram, mas à meia-noite
ouve-se um clamor dizendo: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, a nós e a vós. As insensatas disseram: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes respondendo disseram: não, para que não nos falte a nós e nem a vós. E diante antes aos que vendem e comprai-o para vós. Ok? Tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas, observe bem, preparadas, entraram com ele para as bodas. Para as bodas. Fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá. Que coisa interessante é essa porção da palavra de Deus na parábola das 10 virgens. O que é parábolas? Parábolas são narrativas alegóricas que transmitem uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Então, isso é parábola. Parábolas são narrativas alegóricas que transmitem uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Então, ele está falando de uma coisa, mas ele está querendo mostrar outra coisa. É uma comparação. Ele fala de 10 virgens, ele fala da agricultura, ele fala do dinheiro. Então, nas parábolas, Jesus ele fala sobre muitas coisas, mas querendo indicar outra coisa, usando as coisas da sua atualidade para aplicar na vida dos seus ouvintes. Isso é parábolas. Na parábola das 10 virgens, a gente consegue ver o arrebatamento da igreja acontecendo de uma maneira muito clara. O arrebatamento da igreja está acontecendo de uma maneira muito clara. Por exemplo, ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Eram 10 virgens loucas e eram 10 virgens prudentes. As prudentes, claramente, a gente percebe que elas carregavam, além das suas lâmpadas cheias, elas carregavam uma reserva de azeite. As loucas, por sua vez, elas não carregavam reservas de azeite para encherem as lâmpadas caso fosse necessário. Quais são as semelhanças das virgens aqui em Mateus 25? Primeira semelhança, elas são virgens. Segunda semelhança, provavelmente estão vestidas de noivas. Uma outra semelhança, elas tinham azeite. A única coisa que a gente percebe que há uma diferença imensa entre elas é que umas carregavam azeites de reserva e outras não. Essa é uma grande diferença entre as loucas e as prudentes. Observando bem mais à frente essa questão delas, uma outra diferença é exatamente na expressão 5 loucas e 5 prudentes. E por que que as outras são chamadas de loucas? Exatamente por não andarem preparadas. Esse é um aviso para a igreja do Senhor na atualidade. Independente do momento que nós estamos vivendo, nós devemos andar preparados. E o azeite na Bíblia, ele representa a presença de Deus. O azeite na palavra de Deus representa o enchimento de Deus em nossas vidas. Além de ser 5 loucas e ser 5 prudentes, uma outra semelhança aparece aqui. Todas pegam no sono, na espera do noivo. Todas dormem. É normal que no meio da caminhada a gente venha adormecer, pegar no sono.
estar desatento com alguma coisa ou em algum momento. Mas o fato delas todas dormirem ou pegarem no sono não tirou o direito das 5 prudentes estarem com azeite guardado. Uma coisa interessante, eu vou pegar aqui a Bíblia para a gente fazer uma outra observância de mais aproximada, é exatamente a expressão do versículo 5. Tardando o noivo. Você observe que parábola é apenas uma narrativa alegórica. Ele está falando de uma maneira, a linguagem aqui é metafórica. Ele está falando de uma coisa e querendo dizer outra. Então ele diz, tardando o noivo. Então foi o fato do noivo demorar que elas pegaram no sono. E por que elas pegaram no sono? Exatamente porque elas não sabem nem o dia e nem a hora. Versículo 6, mas à meia-noite. Lembrando que não dá para determinar um momento exato que o noivo virá. O que é claro aqui para nós é que na parábola, na narrativa, o noivo chega à meia-noite. Mas nós podemos interpretá-lo aqui claramente que nós estamos diante de uma parábola. Não dá para dizer que o arrebatamento da igreja acontecerá à meia-noite. Mas na parábola, o noivo aparece à meia-noite. Uma outra coisa interessante é que todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Quando o noivo disse, então aquelas virgens se levantaram, à meia-noite ouviu-se clamor e vem o noivo, então elas saíram ao encontro. Então elas se prepararam para ir ao encontro. Mas as insensatas perceberam que as suas lâmpadas estavam apagando. Lembra na antiga aliança da substituição que Deus fez e do juízo que Deus liberou sobre a casa de Eli? Uma das coisas mais erradas que Eli cometeu no seu ministério foi deixar de acender as lâmpadas no santuário. Ali naquele santuário deveria manter a lâmpada acesa. E a Bíblia diz que quando a lâmpada já ia se apagar, Deus chama Samuel. Olha a importância disso. O próprio Jesus ele disse, não é que não se coloca uma lâmpada debaixo de um alqueire, debaixo de uma árvore. Olha a importância, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a questão da lâmpada é muito importante. Davi foi conhecido na antiga aliança como uma lâmpada de Israel. Então, Jesus ele disse em Mateus capítulo 5, verso 12 em diante, ele disse que nós somos o sal da terra e a lâmpada, a luz do mundo. Então, um cristão que vive sem a sua lâmpada acesa, ele corre um grande risco de ficar no dia do arrebatamento. Alguém me perguntou isso hoje sobre o arrebatamento. Eu disse, olha, aquele que não anda preparado, aquele que não anda cheio, dificilmente será arrebatado. Mas as prudentes, as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Então, azeite não se dá. Não dá para você compartilhar uma presença que você está buscando, uma presença que você está desejando todos os dias e você tirar de você e passar para alguém. Isso não é possível. Isso é possível em algum momento da sua vida você ministrar sobre a vida de outras pessoas. Mas não significa que você esteja tirando de você. Isso não significa que você tenha esse poder de tirar algo de você e dar para alguém. Não. Nós somos ministros do Evangelho e nós pedimos e suplicamos a Deus que a mesma presença que nós temos, eles também possam receber. É o que Eliseu pediu para Elias. Eu quero a porção que está em você. O que havia na vida de Elias era a presença de Deus. Só que como Elias ele foi levado aos céus, ele não iria precisar mais dessa presença. Então a presença, de uma maneira dobrada, que havia sobre Eliseu, foi liberada sobre a vida, que havia sobre Elias, foi liberada sobre a vida de Eliseu. A porção dobrada. Mas Elias não vai precisar mais, porque Elias não vai estar mais na terra. Então aquilo que estava na vida de Elias foi transmitida para a vida de Eliseu. Então é muito importante a gente entender isso aqui. As insensatas pediram isso.
Mas as prudentes disseram: para que nós vamos fazer isso? Se tirarmos de nós, vai faltar para todos. Nós temos azeite porque nós nos preparamos. Então, só será arrebatado no período do arrebatamento, que o arrebatamento ele será visível só para a igreja. O momento do arrebatamento é o momento da igreja com Cristo. O mundo, ele não participará desse momento. O mundo vai ficar sabendo que houve um arrebatamento. Haverá notícias, sim. Haverá comentários sobre isso. Mas o arrebatamento é um evento secreto. O arrebatamento é um evento de consolo para aqueles que estão se preparando nesse período e acreditando que a qualquer momento vai acontecer. E por que eu devo me preparar? Porque eu creio que a qualquer momento esse arrebatamento vai acontecer. Verso de número 9. Mas as prudentes responderam e disseram: não, para que não nos falte nem a nós e nem para vocês. Qual é o conselho que as prudentes dão às loucas? Olha o que é que elas dizem. Olha o que é que elas dizem. Mas ide antes aos que vendem e comprai. Por que que as prudentes usam essa expressão, ide aos que vendem? Você sabe quem é que vai vender? Quem é que vai vender esse azeite? Você sabe na mão de quem vai estar esse azeite? Bom, se eu estou falando de arrebatamento, você precisa raciocinar comigo. No período da tribulação, as 5 que ficaram, que não se prepararam, vão ter que pagar preço, comprar e pagar preço. Lembra daquela parábola do homem que achou um tesouro no campo? Ele achou um tesouro no campo, pagou preço pelo campo para ficar com o tesouro. Então, aqueles que ficarão para a grande tribulação, para a tribulação, eles vão ter que pagar um preço para ter essa presença. É isso que está dizendo aqui. É lindo, né, gente? É sensacional isso aqui. Então ele disse, vocês vão ter que comprar. Mas elas vão comprar na mão de quem? Vamos agora pensar um pouco escatologicamente esse texto. Eles vão comprar na mão de quem? Quem estará aqui que vai ser capaz de oferecer esse azeite para elas, já que o Espírito Santo não estará aqui na terra mais, porque ele irá subir com os arrebatados? As 2 testemunhas, registradas lá em Apocalipse capítulo 11. São as 2 testemunhas que vão se esforçar 3 anos e meio para ganhar o maior número de pessoas para o reino dos céus, para a salvação eterna. Então, esse azeite estará disponível 3 anos e meio nas mãos das 2 testemunhas, que provavelmente será literalmente 2 pessoas, que eu acredito que será Elias e Moisés. Isso aqui eu estou falando em base de estudos que eu tenho feito escatologicamente falando. Uma outra coisa interessante a nós entendermos aqui, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas, não esqueça essa palavra, preparadas, tem que estar preparado. Só subiu quem estava preparado. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, ou seja, no arrebatamento da igreja haverá uma festa. Enquanto acontecer a grande tribulação aqui na terra, nos céus haverá um casamento do Senhor com os arrebatados. Haverá uma festa, haverá um momento de celebração para aqueles que serão arrebatados. É só você entender junto comigo esse raciocínio aqui, até mesmo lógico. Desculpe a expressão exata da minha palavra. E aí, entraram e a porta se fechou. Por que o verso 10 fala de uma porta que se fechou? Aqui é a porta da graça. Essa porta que se fecha é a porta da graça. A porta da graça será fechada no arrebatamento da igreja. Depois que aconteceu o arrebatamento da igreja, a porta da graça será fechada e vai restar somente as 2 testemunhas para pregar durante 3 anos e meio no período da grande tribulação. Depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, abre-nos a porta. E ele não abriu.
A porta não pode ser aberta mais depois do arrebatamento. Não haverá mais abertura de porta, mas haverá 2 santos homens de Deus que vão anunciar o evangelho do arrependimento. Do mesmo jeito, interessante isso aqui que eu vou dizer para vocês, do mesmo jeito que Jesus começou a pregar o arrependimento para alcançar o reino dos céus, na era do fim da graça, da porta da graça quando ser fechada, as 2 testemunhas vai encerrar falando do arrependimento. A mensagem das 2 testemunhas é: se arrependam que ainda há tempo. Uma outra coisa interessante para nós encerrarmos o nosso vídeo, para não ficar muito longo, é o versículo 12. Respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Então, o fato de você fazer a obra de Deus, o fato de você trabalhar numa igreja, isso não te deixa isento de ficar para a tribulação. Isso aqui está bem claro. Eram noivas, estava com azeite, não é? Estava junta com as outras, mas ficaram. Então, o fato de você executar algum ministério dentro de uma denominação, não significa que você está garantido para o arrebatamento. O que garante é a preparação. É você estar com azeite reservado para todos os dias aguardar esse arrebatamento. Gostou do vídeo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. E se você puder compartilhar para que outras pessoas conheçam o nosso canal, faça isso. Deus abençoe. Eu sou seu amigo Fábio Araújo. E não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo.